Boa noite, está começando agora o Band Cidade. E na edição de hoje, você confere. Polícia cumpre mandados contra suspeitos de integrar organização criminosa no Piauí. Descargas elétricas. Especialista traz orientações sobre cuidados que devem ser adotados para evitar acidentes. Justiça impede vereadores de Teresina de aumentar o valor das emendas parlamentares. E mais, eleições 2026. TRE Piauí lança IA pelo WhatsApp para orientar eleitores e receber denúncias nas eleições. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Band Cidade. A Polícia Civil cumpriu 11 mandados contra suspeitos de integrar organização criminosa no estado. 2 homens foram presos durante a operação realizada em Teresina e Altos. Os suspeitos utilizavam as redes sociais para ostentar armas de fogo. A reportagem é de Lucas Klisman. A investigação levou as forças de segurança a cumprir 11 mandados nas cidades de Teresina e Altos. Foram 8 de busca e apreensão e 3 de prisão. Durante a ação, os policiais prenderam 2 homens em Teresina. Um foi preso na região do bairro Real Copagre, na Zona Norte, e o outro na região do Dirceu, na Zona Sudeste. A polícia identificou também que os suspeitos utilizavam as redes sociais para exibir armas, inclusive armas longas de uso restrito. Eles também faziam apologia ao crime e enalteciam a organização criminosa. As equipes também realizaram buscas nos endereços ligados aos investigados. A polícia ainda trabalha para localizar os outros alvos dos mandados de prisão. Hoje foi deflagrada mais uma operação policial pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, Draco, em parceria com a Superintendência de Operações Integradas SOI, integrantes da FEISP também prestaram apoio. Cumprimento de 8 mandados de busca e 3 mandados de prisão nas cidades de Teresina e Altos. Em Teresina, tivemos já 2 indivíduos presos até o momento, um deles no bairro Real Copagre, outro no Dirceu. Ainda estamos com equipes em diligências. São indivíduos que estavam ostentando armas, inclusive armas longas em redes sociais, fazendo apologia ao crime e enaltecendo a questão das facções criminosas. Indivíduos se dizendo integrar facção criminosa. E por essa razão solicitamos aí medidas cautelares, inclusive com mandados de prisão, para dar cumprimento e colocar esses indivíduos na cadeia. Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados para os procedimentos. As investigações continuam para esclarecer a participação de cada suspeito e identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa. E 2 pessoas morreram após serem atingidas por um caminhão na noite desta terça-feira, na PI 303, em Bom Princípio do Piauí. As vítimas estavam paradas às margens de uma rodovia, quando foram surpreendidas pelo veículo. O motorista foi localizado pela Polícia Militar. Esse grave acidente de trânsito terminou com a morte de 2 homens na noite desta última terça-feira, na PI 303, na altura do povoado Córrego dos Cardoso, na zona rural de Bom Princípio do Piauí, norte do estado. As vítimas foram identificadas como Francisco Machado de Oliveira, de 45 anos, conhecido como Chico do Dil, e Claudeci Normandia de Oliveira, de 20 anos, conhecido como Dadar. Os 2 trabalhavam como lavradores e estavam às margens da rodovia no momento do acidente. De acordo com as informações apuradas no local, Francisco e Claudeci pararam seu veículo para realizar a troca de um pneu, quando foram atingidos por um caminhão Mercedes-Benz L1620, de cor vermelha e equipado com caçamba. Com a violência da colisão, os 2 homens sofreram graves ferimentos e morreram ainda no local, antes que pudessem ser socorridos. Após o acidente, o motorista do caminhão deixou o local. A Polícia Militar foi acionada e iniciou diligências para localizar o condutor e o veículo envolvido. Depois das buscas, os policiais conseguiram encontrar o caminhão e prender o motorista, identificado como Wilson Costa Araújo, de 59 anos. Ele é natural de São Luís, no Maranhão. Foi conduzido para a Central de Flagrantes de Parnaíba, juntamente com o veículo. Antes de ser apresentado na unidade policial, Wilson foi levado para um posto da Polícia Rodoviária Federal, onde realizou o teste do bafômetro. O exame apresentou resultado positivo para a presença de álcool.
O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Buriti dos Lopes, que deverá apurar a dinâmica do acidente, as circunstâncias da colisão e as responsabilidades do motorista. A tragédia causou comoção entre familiares e moradores de Bom Princípio do Piauí, principalmente porque as duas vítimas estavam realizando uma atividade aparentemente simples ao trocar um pneu quando foram atingidas pelo caminhão. E a projeção oficial do governo federal para o salário mínimo de 2027 é de R$ 1.717. O valor representa um aumento de R$ 96 em relação ao piso deste ano, que é de R$ 1.621. O reajuste equivale a 5,92%. Mais informações com Lucas Clisma. R$ 96. Pode parecer pouco quando a gente olha apenas para o número, mas para quem recebe um salário mínimo, cada real faz diferença quando precisa pagar aluguel, alimentação, transporte e as contas de casa. A previsão é de que o novo salário mínimo passe de R$ 1.621 para R$ 1.717 no próximo ano, um aumento de quase 6%. Mas antes de saber se esse dinheiro vai fazer diferença, é preciso entender de onde ele vem. O salário mínimo não é simplesmente escolhido pelo governo de um ano para o outro. Existe uma fórmula, e ela leva em consideração principalmente duas coisas: a inflação e o crescimento da economia. E é aqui que entra uma sigla que parece complicada, mas que tem uma função bem simples: o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Na prática, esse índice ajuda a mensurar quanto o custo de vida aumentou. Se os preços aumentaram, o salário mínimo precisa acompanhar esse movimento para que o trabalhador não perca o poder de compra. A correção do salário mínimo leva em consideração dois fatores. Primeiro, a questão do INPC, que é o índice de inflação, e o índice acumulado até o mês de novembro de 2026, pega-se 12 meses, acrescentando-se a isso o crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Então, salário mínimo 2027 leva-se em consideração o crescimento do PIB do ano de 2025. Então, esses dois parâmetros servem para se chegar ao que realmente vai ser reajustado o valor do salário mínimo. E não basta ganhar mais. É preciso que o dinheiro novo consiga comprar mais coisas do que comprava antes. Se o salário sobe, mas os preços de produtos e serviços sobem praticamente na mesma proporção, o ganho real é pequeno. Por outro lado, quando o salário cresce acima da inflação, existe um ganho de poder de compra também. No primeiro momento, a partir do momento que você tem a reposição da inflação e um ganho real, isso dá um poder de compra maior. Claro que os desdobramentos, muitas vezes o argumento de que como o salário mínimo aumentou, determinadas coisas aumentam, mas que dá ali um ganho real porque tem a correção acima da inflação. Matematicamente, isso dá um poder maior para o trabalhador. E tem outro detalhe importante: o reajuste não afeta apenas quem recebe um salário mínimo. O valor também serve de referência para benefícios e aposentadorias. Por isso, quando o salário mínimo aumenta, o impacto também se espalha pela economia. Ele é como referência para quem recebe o salário mínimo e tem esse reajuste, no caso de aposentados, pensionistas, BPC, mas esses índices terminam impactando aí cada categoria ou segmento, tem uma regulamentação específica, mas termina, vamos dizer, influenciando as decisões de outros reajustes e de categorias, e como eu disse, dependendo da categoria, ele tem parâmetros a serem utilizados para o reajuste. Essa ainda é uma proposta. O governo já enviou essa projeção para análise, ou seja, esse valor ainda não é fixo. Ele pode ser alterado até a definição final, de acordo com a inflação e a economia nos próximos meses. E nós mostramos na edição de ontem do Band Cidade o caso da mulher que morreu em Teresina ao tomar um choque elétrico após tocar em um equipamento danificado. Esse tipo de acidente é mais comum do que se imagina. Somente em 2025, 149 pessoas morreram no país em circunstâncias parecidas,
Isso de acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica. Os eletrodomésticos e eletroeletrônicos foram os maiores causadores de acidentes por choque elétricos em áreas residenciais. Ontem nós mostramos aqui no jornalismo da Band uma fatalidade que aconteceu na região da Zona Sudeste de Teresina, aquela jovem de 28 anos que acabou sendo eletrocutada enquanto manuseava uma extensão ali na casa onde ela morava, na região do bairro Parque Poti. A gente veio até o Corpo de Bombeiros para conversar com o Coronel Egídio Leite, que recebe a nossa equipe, para a gente orientar, a fazer um alerta, na verdade, Coronel, desses cuidados que a gente pode ter em casa em relação a essas extensões. Por exemplo, no caso dessa moça, a família, inclusive, chegou a falar que a extensão estava danificada. Quais são os cuidados que a pessoa precisa ter para evitar acidentes como esse? A questão da energia elétrica em nosso país está sempre relacionada a alguns acidentes. Nós temos desde a criança que colocou o dedo na tomada, nós temos o curto-circuito, porque várias extensões estão ligadas na mesma tomada, nós temos o dimensionamento inadequado, mas o que acontece bastante é esse aspecto de atitudes inseguras relacionadas com a utilização de equipamentos e também de extensões. As pessoas, com o tempo, vão abrindo mão dos cuidados. E aí cada um se acha na condição de até mesmo fabricar uma extensão. Diz assim, não, compra o fio, coloca tomadas na extremidade e aí nós temos uma extensão. Não se preocupa com o dimensionamento, não se preocupa com o desgaste que essa extensão sofre e por vezes o fio fica exposto e uma vez em contato com as pessoas transmite essa corrente elétrica. Eu sei que estamos em um contexto em que todo mundo enfrenta determinadas dificuldades, mas é necessário que venhamos a aprimorar a segurança em relação aos equipamentos elétricos, em relação a vários aspectos, mas em relação a essa questão da eletricidade, porque uma vez dando errado, a conta pode ser alta demais, pode representar a própria vida da pessoa. Então, choques elétricos, descargas elétricas são muito mais comuns do que nós pensamos. Procurem, quando da utilização de extensões, comprarem extensões em lojas que vendem produtos que foram inspecionados e é fundamental verificar se a extensão realmente oferece condições de uso. Se ela já apresenta um desgaste, o melhor que se faz é isolar esse tipo de equipamento para evitarmos acidentes. E veja no próximo bloco, Justiça proíbe o aumento no valor das emendas parlamentares na Câmara Municipal de Teresina. A gente volta já. Estamos de volta com o Band Cidade. E depois de uma batalha judicial entre Ministério Público e Câmara Municipal de Teresina, a Justiça decidiu impedir que os vereadores aumentassem o valor das emendas parlamentares para 2027. Mais informações com Júnior Santos, direto da redação. Boa noite, Carliette Nunes e a todo mundo que acompanha o Band Cidade. Venho aqui mais uma vez participar do programa, trazendo as principais informações da política. E olha, as notícias que eu trago vêm da Câmara Municipal de Teresina. A casa não vai recorrer após uma batalha judicial envolvendo o valor das emendas parlamentares individuais. A questão dos dois valores, o valor defendido pela Câmara Municipal de Teresina de 2%, melhor dizendo, e o valor que é pleiteado pelo Ministério Público como regular e constitucional de 1,55%. Acabou que a Justiça decidiu por manter as emendas no valor de 1,55% e para não atrasar ainda mais a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Câmara não vai mais agravar a decisão da Justiça, não vai mais entrar com recurso para discutir o tema. E o valor das emendas deve permanecer esse. Eu conversei com o presidente da Comissão de Finanças da Casa, o vereador de Teresina, Joaquim do Arroz, do PT, e falou um pouco sobre esse posicionamento da Câmara Municipal.
Vamos acompanhar. Bom, ficou definido que vai haver uma redução de emenda parlamentar de 2% para 1,55%. Já é um fato sedimentado. A Câmara resolveu não apelar para não atrapalhar o andamento do orçamento de Teresina, porque, antes de tudo, Teresina em primeiro lugar. Porque, através das emendas parlamentares, o parlamentar consegue chegar mais perto da comunidade, principalmente das comunidades que apostam nele. Eu sou o Júnior Santos e essas foram as informações direto da redação. E direto de Brasília, vamos falar com o nosso correspondente Napoleão de Castro. Boa noite, Napoleão. Um abraço a você. Cumprimentar o nosso telespectador, nossa telespectadora, nesta noite de quarta-feira, 12 de agosto, a equipe Band Piauí retornando de Brasília, levando as informações aqui direto da capital federal. Nesta quarta-feira, tivemos no plenário Ulisses Guimarães uma sessão especial marcando os 20 anos da Lei Maria da Penha. Esse instrumento, que busca defender as mulheres em todo o país, principalmente da violência doméstica, da violência nos relacionamentos, enfim, um instrumento não só de punição aos agressores, mas também de que a gente possa ter cada vez mais a luta pela diminuição desses números que ainda são alarmantes, não só aí no estado, como de resto em todo o país. Nessa sessão especial, que contou com a presença de vários parlamentares, lideranças do mundo jurídico e da sociedade brasileira. Nos trabalhos da Semana de Esforço Concentrado, eu conversei com o deputado Jadiel Alencar, ele que preside comissão aqui na Câmara Federal e que tratou do marco que está lançando em cima exatamente da economia digital para o país. Ele deu detalhes da oportunidade do que teve hoje em nível de debate na comissão. Olha, Napoleão, é justamente isso, um dia muito importante para o Brasil. Encerramos agora uma audiência pública onde pudemos debater o marco ao fomento da economia digital no Brasil. O deputado Jadiel, que sempre apresentou em suas propostas a geração de emprego e renda, de desenvolvimento, a oportunidade a esse mercado da economia digital. E poder ouvir hoje aqui o MCTI, o MDIC, o Data Privacy, a CNI trazendo considerações importantes em um projeto que inicialmente nós debatemos, dialogamos, ouvimos os setores e que hoje está muito mais maduro, está reestruturado, e foi um momento em que ouvimos elogio de todos os setores de que os fundos, o mercado, as empresas, todo o setor realmente avalia como um projeto estruturado que está praticamente pronto, com pequenos ajustes, para que possamos dar um dos passos mais importantes do Brasil. As informações de Brasília para o Band Cidade, na Band Piauí, Napoleão de Castro. E o Tribunal Regional Eleitoral lançou hoje sistemas de inteligência artificial voltados para o atendimento aos cidadãos nessas eleições. As ferramentas serão gratuitas e poderão ser acessadas pelo número de WhatsApp 869-2107-9700. O atendimento estará disponível a partir do próximo domingo, dia 16 de agosto, que é a data que marca o início da campanha eleitoral. Por meio desse contato, os cidadãos vão poder solicitar os dados sobre as eleições desde 2002, por texto ou áudio. Também vai ser possível realizar denúncias de crimes eleitorais. E veja no próximo bloco, a carne suína está ganhando espaço na mesa dos brasileiros e ficando mais competitiva diante de outras proteínas. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Band Cidade. E a carne suína está ganhando espaço na mesa dos brasileiros e ficando cada vez mais competitiva diante de outras proteínas. E além do preço, o setor aposta na qualidade, produtividade e novas oportunidades para o mercado.
A alimentação do brasileiro é marcada pela variedade e pelos sabores do dia a dia. No prato, não costumam faltar o arroz, o feijão, a farinha, as verduras e os legumes. Porém, a mistura, que geralmente é a carne, continua sendo um dos itens mais importantes da refeição. Hoje, a escolha dessa mistura depende muito mais do bolso do consumidor do que da própria vontade. A disputa entre as principais proteínas consumidas pelos brasileiros ganhou um novo cenário. A carne suína ficou mais competitiva em relação ao frango, mas perdeu parte da vantagem que tinha sobre a carne bovina. O movimento é explicado pelo comportamento dos preços. Durante o mês de julho, foi observado que o preço da carne suína no Brasil apresentou uma redução. Essa redução é em decorrência de uma oferta maior dos grandes centros produtores. Então, em virtude de mais animais disponíveis, mais animais sendo abatendo, essa oferta maior de carne pressionou os preços para baixo. Essa redução, claro, beneficia o consumidor. Aqui no Piauí, em Teresina, a gente observou até que o preço da carne suína apresentou uma redução nesse final de mês de julho. Entre uma escolha e outra, o consumidor sempre compara os preços. É nesse cenário que a carne suína fica à frente ao frango, perdendo espaço somente para a carne bovina. Entre as três proteínas, o orçamento é quem vai dizer o que levar para casa. Na prática, a diferença de preços entre a carne suína e o frango diminuiu. Isso torna a carne de porco um produto mais competitivo para o consumidor que busca substituir a carne de aves sem aumentar muito os gastos. Já em relação à carne bovina, o cenário é diferente. Como o boi registrou um recuo maior nas cotações, a distância entre os preços diminuiu, reduzindo a vantagem competitiva da carne suína frente à proteína bovina. Agora nós vamos falar de uma das expressões mais bonitas e ricas da nossa terra. É a arte santeira de Teresina. Transformar um pedaço bruto de madeira em uma escultura cheia de fé, expressão e sentimento é um dom que os nossos artesãos dominam como ninguém. Nossa equipe foi conhecer de perto as mãos que moldam essa tradição que encanta o Brasil e o mundo. No coração de Teresina, um prédio que já teve outras funções, hoje abriga um dos maiores patrimônios culturais do estado. A Central de Artesanato Mestre Dezinho reúne artistas que transformam madeira em verdadeiras obras de arte, preservando uma tradição reconhecida dentro e fora do Piauí. Uma conquista dos próprios artesãos do Piauí, né, de lutar por esse prédio para ser o coração do artesanato piauiense. Então, com um trabalho que aconteceu aí no século passado, porque aqui durante o período de repressão militar que a nossa democracia passou, então o prédio realmente teve esse propósito inicial, né, de ser um quartel, sede da Polícia Militar, que houveram, né, histórias relacionadas à época da ditadura militar aqui, e os artesãos, através dessa luta mesmo da classe, eles conseguiram trazer esse prédio voltado hoje para essas atividades artesanais de comercialização aqui que a gente tem hoje. Então, esse ponto que antes era um ponto de repressão, hoje é um ponto cultural, um polo cultural do nosso estado. Em um trabalho minucioso, que exige precisão, sensibilidade e, principalmente, respeito às raízes da arte santeira. Foi paixão à primeira vista, né? Quando eu vi, e assim eu fiquei encantado. Rapaz, como é que o cara faz um negócio desse? Pega um pedaço de madeira. Aí eu ficava querendo aprender direto. Eu chegava em casa e pegava a faca de cortar a carne da minha mãe e ficava tentando fazer. Muitas vezes eu cortava o dedo. A paixão, né, pela arte santeira, porque é uma arte muito difícil e você tem que, para você continuar, você tem que gostar muito do que você faz. E eu gosto muito da arte santeira do Piauí. Entre imagens de santo, anjos e figuras sacras, o legado de Mestre Dezinho permanece vivo, considerado um dos maiores escultores populares do Brasil. Ele revolucionou a arte em madeira ao criar um estilo próprio, marcado pela delicadeza dos traços e pela forte identidade regional. O legado do Mestre Dezinho se tornou uma das principais identidades do estado do Piauí. Com obras impactantes, a arte santeira se tornou um marco e que atravessa gerações até os dias atuais.
Mas, para quem vive dessa arte, o maior reconhecimento ainda está na continuidade da tradição. Ensinar, aprender e manter viva essa herança significa garantir que a história esculpida na madeira continue inspirando novas gerações. E essa edição do Band Cidade de hoje fica por aqui. Você fica agora com o Jornal da Band, mas amanhã eu tô de volta com o Band Cidade. Até lá!